Foi com essa razão que nós incentivamos, com o apoio da Infraero, que estava sendo massacrada também nos aeroportos, e com a colaboração essencial dos tribunais de justiça de São Paulo, do Rio e do Distrito Federal, que em 24 horas instalaram juizados especiais. Esses juizados especiais, na ponta, no aeroporto, não tem juiz togado. É o conciliador que lá está. E nós não estávamos preconizando não a crise da Gol. Alguém disse que eu tinha sido... tivesse tido uma previsão. Não tinha a crise da Gol, veio depois. E lá estavam os conciliadores, que foram treinados previamente, de maneira informal, por videoconferência, principalmente em aula ministrada aqui, presidente Peluso, na Pamages, com o juiz estadual de São Paulo, Marco Antônio, não me lembro o nome do juiz, que deu noções de direito aeronáutico, das convenções internacionais, qual é o nome? Marco Fábio. Eu quase que acerto. Direito aeronáutico, das convenções internacionais, do Código de Direito ao Consumidor. E essas pessoas estão lá. E apenas remetem via informática para os juizados respectivos da residência do autor aquelas questões que não foram objeto de conciliação. Ou seja, os juizados vieram, a exemplo do caos aéreo de 2007, para pacificar um segmento importante da sociedade, que é hoje o transporte aéreo, que está atingindo não mais a classe A, B, mas também a classe C e D. O juiz não está de corpo presente. E se tiver que dar uma tutela antecipatória, uma cautelar, uma liminar, ele o faz pelos meios modernos da informática, da justiça virtual. Finalmente, e já passei do meu tempo, mas como a doutora Lúcia Morgana disse que o Pier Paulo não veio, nós tínhamos mais 5 minutos por conta dela, e eu aqui estou obedecendo. Eu queria apenas fazer uma referência breve a uma decisão recentíssima da 4ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em relação à arbitragem. Numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra o chamado Tribunal de Justiça Arbitral e Mediação dos Estados Brasileiros, TJM, e seus responsáveis, promoveu uma ação civil pública, visando coibir a utilização, emissão ou entrega de carteiras funcionais ou cédulas de identificação que contenham símbolos oficiais, símbolos próprios do Poder Judiciário, vedando expressamente a indução a erro do consumidor. Proibiu ainda, em antecipação de tutela nessa ação civil pública, o uso de adesivos em veículos, vestes talares que eram utilizadas, formulários, carimbos, papéis de trabalho com símbolos oficiais ou semelhantes, bem como documentos típicos de processo judicial, inclusive intimação, citação, mandado, avaliação, etc. E faz referência, nessa antecipação de tutela, que isto estaria afrontando ao Código do Consumidor, porque o usuário é enganado, acha que está recebendo. Basicamente, essa empresa cobrava cheques. Como aconteceu aqui, eu não estou fazendo crítica, uma constatação do coordenador dos juizados especiais de São Paulo, várias empresas ou escritórios de advocacia ajuizavam 80, 100 processos de cobranças de cheques ou outros títulos, emperrando e desvirtuando, de certa forma, o papel dos conciliadores e da equipe de conciliação do Fórum João Mendes. E aqui
faz-se referência que o uso de distintivos, brasões da República Federativa do Brasil, é privativo de entidade de direito público e não de sociedades de direito privado. E que essas atitudes levavam e induziam a erro o próprio consumidor, o próprio usuário. Estou dando essa notícia, deve ter saído num site jurídico na semana passada, para dizer que o Instituto da Arbitragem deve ter, sim, a devida fiscalização, para que não se transformem os árbitros, evidentemente aqueles poucos, em verdadeiros magistrados. Ou pseudamente verdadeiros magistrados. E isso é questão que também, sendo eles advogados, que a OAB pensasse nisso. Aliás, que a própria Associação dos Advogados de São Paulo tivesse um controle esclarecedor dessas práticas que não podem desmerecer um instituto que poderá ainda prestar grandes serviços ao judiciário brasileiro. Enfim, eu quero dizer com tudo isso que nós estamos ainda precisando de métodos alternativos de solução de conflitos. Estamos precisando ainda de ajuda e de incentivo. Precisamos nos despir das nossas vestes talares e dar ao conciliador, dar ao mediador, propiciar ao árbitro a participação efetiva na solução de conflitos. Porque nós estaremos construindo um judiciário digno do grande encontro que esse país certamente tem com o seu futuro. Foi um privilégio ter estado com os senhores.